Olá, estamos com um problema de conexão. Vamos ver se agora a gente consegue iniciar a 17ª Cesta Básica. Hoje, uma nova temporada. Eu sou o Martini Guzmão. A gente já começou aqui agora, o pessoal já está entrando. E vamos ver hoje uma cesta básica especial. Não é, Guzmão? Fala aí. Bom dia para todos. Nós estamos começando uma nova temporada. A temporada hoje é a 11ª Cesta. É a 17ª Cesta Básica. E a 16ª, desde 5 de junho, todas as sextas-feiras. 11 da manhã. 11 da manhã. E hoje, nessa temporada nova, nós chamamos de Super Cesta Básica, com convidados especiais. E para abrir essa temporada, o episódio 1, nós chamamos um convidado muito especial de fato, que é a Cristina Serra, e que ela é autora de 2 livros muito interessantes, que tem muita conexão com o que nós fizemos até agora. Eu já vou chamar a Cristina aqui. O Martini já vai chamar também. A Cristina é jornalista, escritora, trabalhou na Veja. Oi, Cristina, tudo bem? Oi, tudo bem? Tudo bem? Eu estava apresentando. Demorei a gente tem um conectar problema com de vocês. conexão. É um prazer nosso estar aqui com você estando disponível para falar com a gente hoje. Imagina, eu que agradeço. Tá bom. A Cristina, ela trabalhou muito tempo na Rede Globo, trabalhou antes no JB, na Veja, né? E quando estava atuando no Fantástico, ela foi escalada para poder fazer a cobertura do rompimento da barragem do Fundão, do Funil, lá em Mariana. Né? E foi uma situação que causou um evento catastrófico, que causou muito dano ambiental na bacia do Rio Doce, inclusive, ao longo de 660 quilômetros, com 19 mortes, e que isso impactou muita gente. E impactou você também, não, Cristina? Sim, esse acontecimento teve um impacto muito forte na minha vida, profissional, pessoal também, mas profissional sobretudo. Tanto é que foi o que, digamos assim, me conduziu para fora do jornalismo diário, para esse trabalho do dia a dia das redações, e me levou para um outro caminho jornalístico, que foi escrever o livro reportagem sobre o desastre de Mariana, que me levou a um segundo livro, que está me levando para um terceiro, e esse é o caminho que eu abri e não pretendo voltar atrás. Esse é o caminho que está à frente. Tá certo. No seu livro de Mariana, Tragédia em Mariana, o subtítulo é um subtítulo que me interessou muito, porque você colocou como a história do maior desastre ambiental do Brasil. Né? Por quê? Porque nós, da área técnica, a gente chama esse tipo de acidente como um acidente ampliado, porque é a definição técnica da Organização Internacional do Trabalho, através de uma convenção, 174, que define o que é um acidente ampliado. E aí enquadra esse acidente lá, esse desastre lá. Porque é uma situação de emissão de grande proporção e que provoca danos tanto fora do limite da área, né? Ele passa da localidade, como temporalmente. O acidente está acontecendo até hoje, na verdade. Não foi só há 5 anos atrás. Sim, esse desastre ele se desdobra em múltiplas consequências e, como você falou, até hoje. A escolha do título, na verdade, esse desastre ele comporta vários títulos, né? Eu acabei, junto com o editor, optando pela maior tragédia ambiental, entre outros motivos, porque os próprios peritos da Polícia Federal, os peritos ambientais da Polícia Federal que examinaram o cenário do crime, eles dizem que é o maior cenário de crime do mundo, porque ele começa na barragem, né, lá no município de Mariana, na zona rural de Mariana, e vai até a foz do Rio Doce, no Oceano Atlântico, num total de 660 quilômetros. Né? É importante dizer que
desastres com barragens de mineração acontecem no mundo inteiro. Há registros de desastres de mineração e de barragens de mineração especificamente no mundo inteiro. Mas eu não estou querendo dizer com isso que isso é uma coisa banal. Longe disso, não é. Inclusive, os desastres que eu menciono no livro são todos anteriores ao desastre de Mariana. Mas, assim, é importante saber que eles ocorrem não só... há vários exemplos anteriores ao desastre aqui, que ocorreu no Brasil, como acontecem em países tão diferentes como países do continente africano, por exemplo, né? Eu estou falando isso porque quando a gente pensa nessas tragédias de proporções muito grandes e tragédias humanitárias, inclusive, a gente pensa em países menos desenvolvidos, mais pobres, onde a regulação não funciona, onde a fiscalização não funciona. Eles acontecem em países do continente africano, aconteceram na Europa, aconteceram recentemente, no ano de 2014, portanto, um ano antes do desastre de Mariana, aconteceu um desastre desses no Canadá. Então, é importante entender isso, por quê? Porque barragem de mineração é uma estrutura que, por si só, é uma estrutura de risco, ainda que ela seja operada dentro de todos os padrões de segurança. Mas, enfim, isso a gente vai desdobrar, eu acho, na nossa conversa. O que é importante dizer, voltando à tua pergunta, é isso. A história do maior desastre ambiental do Brasil é porque ele se deu numa área muito extensa. É preciso, no entanto, fazer uma observação. Um desastre ambiental não é apenas ambiental, ele é sempre um desastre socioambiental, porque ele tem impactos para a sociedade como um todo, não é só para aqueles povoados que foram atingidos, né? O crime ambiental é um crime contra a sociedade, porque o meio ambiente é um bem, é um patrimônio da sociedade. Perfeito. Falando na questão do crime ambiental, o que a gente tem percebido é que a definição de acidente ambiental tem sido desvirtuada. Por quê? Porque a palavra acidente leva à questão da fatalidade. E quando há fatalidade, você acaba não tendo culpa pelo que aconteceu. Então, você foge, quem está envolvido com isso, tenta fugir da questão criminal. Não é isso, Guzmão? Cristina, eu trabalhei muitos anos, foi minha formação, no combate à poluição acidental. É no setor que trabalhava com emergências químicas. Quer dizer, o acidente mais comum que nós atendíamos era o tombamento de caminhões com carga perigosa em rodovias. Rio de Janeiro, né, tem a BR, tem a Dutra, é uma ligação entre Camaçari e São Paulo. Quer dizer, passa muito produto químico. Nós trabalhávamos com isso. Derrames de óleo no mar, acidentes em indústrias, incêndios, enfim. Essa foi a formação que nós tivemos e o nome do setor, na época, era Serviço de Controle da Poluição Acidental. E, com o tempo, esse conceito de poluição acidental migrou, evoluiu para a poluição súbita, que é uma poluição diferente da poluição gradual. A poluição súbita é aquela responsável pelo lançamento de uma grande massa poluidora num curtíssimo espaço de tempo no ambiente. E você está absolutamente certo quando diz que isso é socioambiental, porque os desdobramentos disso, sem querer comparar duas situações, mas se a gente falar Mariana e Brumadinho, a quantidade de rejeito de material que foi derramado em Mariana, muito superior à de Brumadinho. Sim. Um dano ambiental muito superior. Em compensação, Brumadinho teve muito mais mortes, né? Exato. Pelo posicionamento das pessoas em relação à fonte que aconteceu o vazamento. Então, a gente vendo o seu livro e a sua experiência e a sua sensibilidade de migrar de uma posição consolidada que você tinha no jornalismo para a área ambiental, no seu segundo livro também sobre o mico-leão dourado, quer dizer, uma aula de conservação da natureza, usando a expressão conservação de forma precisa, que é diferente de conservação e preservação. Você está de parabéns por isso. Mas a gente observa que essa expressão acidental, acidente, ela traz uma excludente de responsabilidade. No caso,
Em relação à responsabilidade civil, não muda nada, mas em relação à responsabilidade penal e à responsabilidade administrativa, é muito importante. Então, a gente queria que você... É muito importante fazer essa observação, porque quando houve o desastre, a empresa ela fez um trabalho de uso da linguagem todo nesse sentido, já pensando, obviamente, e aconselhada pelo seu departamento jurídico, já pensando nas consequências, né, de um processo criminal e etc., como de fato houve. O Ministério Público Federal, que investigou o caso, na verdade, o caso começou sendo investigado pelo Ministério Público Estadual de Minas Gerais, depois, como a lama foi para o Espírito Santo, e o Rio Doce é um rio federal, então, de acordo com a nossa legislação, virou um crime federal. Aí o Ministério Público Federal pegou a investigação dali para frente, ofereceu a denúncia. Toda a denúncia é embasada nas perícias feitas pela Polícia Federal e a Justiça aceitou, e aí o caso virou um processo criminal, mas que anda a passos de tartaruga, está lá na Justiça Federal em Ponte Nova, no interior de Minas Gerais, que é quem tem a jurisdição de Mariana, né? E por que virou um processo criminal? Porque o Ministério Público Federal chegou à conclusão de que, de fato, houve um crime ali. Por quê? Porque a investigação toda mostra isso, que foram tomadas decisões de risco ali na condução, na operação da barragem. Aliás, toda a história da barragem, que foi licenciada, começou a operar em 2008, 7 anos depois ela caiu. Se você for observar a história da barragem, desde o seu processo de licenciamento, né, que é conduzido pelo Poder Público Estadual em Minas Gerais, até a sua construção, erros na construção, erros na operação, erros no monitoramento. Eu estou usando a palavra erro porque você pressupõe que as pessoas erraram, não passa pela minha cabeça que alguém ali, que algum gestor tenha tomado uma decisão com o intuito de provocar o que provocou. Mas foram decisões de risco. E no entendimento do Ministério Público Federal, né, isso configura, então, enfim, indícios, evidências de que ali um crime foi cometido. Então, é isso, não foi um acidente, né? Foi um desastre que se explica por uma série de fatores. É como um desastre de avião, não acontece por um único fator, por um único erro, né? É uma soma ali de decisões equivocadas que levaram, equivocadas, novamente, eu falo, né? Porque, enfim, eu tenho muito cuidado em preservar a minha posição de jornalista, que apura uma história e conta uma história, mas eu acho que a quem cabe julgar é a justiça, né? E é importante deixar claro, sim, que ali tem uma série de responsabilidades que precisam ser apuradas, né? As pessoas têm que responder pelas decisões que tomaram e que levaram a esse desastre. Portanto, ele não aconteceu assim, do nada. Na época, é importante lembrar isso, que a empresa fez um esforço, a Samarco, muito grande de passar para a imprensa a versão de que, no dia do colapso, houve uma série de pequenos tremores de terra e a empresa ressaltava isso como sendo o fator, o gatilho que levou ao colapso da barragem. De fato, esses tremores aconteceram, mas a investigação prova também que eles não tiveram a menor interferência no colapso da barragem. Esse colapso já estava em andamento, e, inclusive, a investigação contratada pela própria empresa, a Samarco e as suas duas acionistas, Vale e BHP, contrataram um painel de especialistas internacionais em barragens de mineração e eles chegaram à conclusão de que os tremores de terra ali não tiveram... Não foi isso que determinou o colapso. O colapso foi determinado por toda uma série de decisões anteriores ao colapso, e, inclusive, como eu falei, erros na construção, inclusive, da barragem, né, que levaram, então, a esse colapso e a esse desastre, que é tudo menos um acidente casual. Bom, deixa eu fazer um comentário em cima do que você falou. O seguinte, Martini e eu, nós somos técnicos da área ambiental. Martini é um auditor, eu sou funcionário do órgão ambiental estadual, servidor do INEA. Não vou dizer há quanto tempo, porque já tem algum tempo.
Mas nós somos professores também de cursos de extensão, curso de MBA, de mestrado. E nós, hoje, nós temos, pelo menos eu verifiquei, que na área ambiental, um curso na área ambiental, ele se caracteriza pela diversidade das formações das pessoas que participam do curso. Quer dizer, eu já vi várias situações interessantes. Por exemplo, uma dentista sendo responsável pela área ambiental de uma indústria de cimento. E ela fazia, uma dentista. Eu fiquei até de boca aberta, Cristina, no dia que ela falou que era dentista. E ela super competente, mas fazendo cursos de especialização. Eu tenho notado que nos cursos que nós fazemos, hoje, em turma de 35, 40 alunos, nós temos 4 a 5 jornalistas se especializando em meio ambiente. Quer dizer, 10% da turma. Um curso da área ambiental, Cristina, é de A a Z, do arquiteto ao zootecnista, passando pelo padre. Até padre já fez curso nas turmas. Isso é bom. Eu quero fazer também. Eu vou entrar nesse curso. Você está convidado. E quando você falou 2 coisas que eu achei super interessantes, uma é quando você falou do erro. E o erro caracteriza a imperícia. E a imperícia é um elemento formador de culpa. Daí a decisão do Ministério Público de iniciar e prosperar esse processo na área criminal, porque no crime precisa pôr a culpa. E também na parte administrativa. Daí a aplicação das multas que foram aplicadas na empresa. Porque se você caracterizar que houve um acidente, aí não há culpa. E se não há culpa, não existe uma punição. O que existe é uma recuperação, uma remediação, uma restauração, que é na parte da responsabilidade civil. Sim. E outra coisa que você falou super interessante é que essa empresa ela estava legalizada, no sentido que tinha licença do órgão ambiental estadual. Sim, sim. E uma empresa dentro de Minas Gerais poluir o mar, no mínimo levanta a curiosidade, que Minas Gerais não tem mar. É incrível isso, né? Tem uma cidade chamada Mar de Espanha, mas não é mar. Então, isso foi atingir o litoral do Espírito Santo e deu desdobramento em Abrolhos. Quer dizer, aí passa para a esfera federal. Olha o alcance que um desastre ambiental, um desastre dessa natureza, o alcance socioambiental de um evento dessa natureza. Olha, tem uma coisa... Desculpa, pode completar. Não, só queria dizer que você está de parabéns de ter desenvolvido isso e a tua sensibilidade, você ter migrado, né, de uma posição que você tinha consolidado numa área que era jornalismo para a área de meio ambiente. Um grande presente que nós ganhamos. De fato, eu continuo no jornalismo, mas eu também estou, paralelamente, eu tenho uma atuação na área ambiental, até como voluntária mesmo, perdão. Eu sou voluntária da Associação Mico Leão Dourado, faço um trabalho lá na área de comunicação e eu acho que a gente tem que botar a mão na massa, sabe? Eu acho que a coisa é muito urgente para a gente ficar também só dizendo eu apoio a defesa do meio ambiente. Eu acho que apoiar é ir além. Você tem que, de fato, botar a mão na massa e fazer o que estiver ao seu alcance. Mas, enfim, deixa eu comentar uma coisa que eu acho muito importante que você falou, tá? De fato, quando o desastre aconteceu e a Polícia Federal entrou na investigação e a Polícia Civil de Minas Gerais também fez uma investigação importante, a primeira coisa que os investigadores fazem me apresenta todos os laudos, né? Eu quero saber se você está em dia com a fiscalização, se você tem o laudo de estabilidade. A Samarco tinha todos os laudos. Da mesma forma, a Vale, no caso de Brumadinho, também tinha todos os laudos. A pergunta é, como é que esses laudos são feitos, né? E em ambos os casos, tanto Mariana quanto Brumadinho, as empresas que foram contratadas para fazer os laudos de estabilidade das barragens fizeram os laudos e 4 meses depois as 2 barragens romperam. Foi assim, na de Mariana, a Samarco recebeu o laudo de estabilidade da empresa Vogue BR, 4 meses depois a barragem caiu. Brumadinho recebeu o laudo de estabilidade daquela Tuf Sud, 4 meses depois caiu.
No caso de Brumadinho, a investigação mostrou que tem, inclusive, a mídia divulgou bastante o depoimento, inclusive, de um dos engenheiros que deu o laudo de estabilidade de Brumadinho, dizendo que se sentiu pressionado pela Vale para dar o laudo confirmando a estabilidade. No caso de Mariana, eu entrevistei o engenheiro, ele dá um depoimento que eu considero muito importante, o engenheiro que deu o laudo para a barragem de Fundão. Aliás, deixa eu aproveitar um rápido parênteses, fazer propaganda aqui do meu livro, tá? Porque eu trouxe ele aqui para mostrar. Está aqui a capa do livro, A Tragédia em Mariana, né, da editora Record. Vocês encontram nos sites, quem não pode sair de casa para comprar, mas tem também algumas livrarias. Bom, fiz o meu comercial, obrigada. Vou fazer um comentário. Se você autorizar, a gente vai colocar no nosso Instagram a capa do seu livro para divulgar. Podemos ter esse privilégio? Por favor. A gente precisa de muita... Aí depois você faz uma propaganda do nosso livro que nós vamos lançar no final do mês. Com certeza. Ninguém solta a mão de ninguém. O livro no Brasil... Tem que ser assim, né? Não pode ser assim. O livro no Brasil precisa de muita divulgação. As pessoas precisam saber que os livros existem, né? Então, a gente tem que se ajudar. Mas só para encerrar aquele assunto, eu entrevistei o engenheiro que fez o laudo de estabilidade da barragem de Fundão e eu estou dizendo que o depoimento dele é muito importante porque de todos os indiciados e denunciados nesse desastre, ele foi o único que concordou falar. Então, eu acho que é uma atitude de muita coragem, de muita transparência. É um jovem engenheiro de 30 e poucos anos, quando tudo isso aconteceu. E aí tem duas coisas importantes a serem ditas. Primeiro, ele fala hoje que eu digo na época que ele me deu a entrevista, depois que a investigação já tinha avançado muito e que já se sabia de muita informação, ele se coloca numa posição de alguém que foi enganado pela empresa, porque a empresa, segundo ele, sonegou a ele informações essenciais para que ele escrevesse o laudo dele. Tanto que ele faz ressalvas no laudo. Ele dá, de fato, o laudo de estabilidade, ele não pode fugir dessa responsabilidade, tem lá a assinatura dele, e é esse laudo que coloca a empresa diante dos órgãos de fiscalização como uma empresa em que está tudo ok, está tudo funcionando às mil maravilhas. O estado da arte da barragem de mineração. Mas ele... Nossa, está passando um alto-falante aqui. Deixa eu diminuir aqui o barulho para eu explicar a história. Eu estou numa cidade do interior, então toda hora passa alto-falante aqui anunciando a promoção do hortifruti do dia, sabe? Não está incomodando, não. Bom. Não tenha recebido todas as informações, ele assinou e isso o torna responsável por aquele laudo. A outra coisa importante a ser dita eu entrevistei para esse livro muitos engenheiros, porque a parte de engenharia é muito difícil de explicar, de traduzir para o leitor leigo. Então, eu me vali de vários engenheiros que me ajudaram a entender e a traduzir. E eles todos, engenheiros já sêniores, né, com muita experiência nessa área da engenharia geotécnica, que é uma engenharia específica para a barragem de mineração, eles me falaram, olha, fazer um laudo de estabilidade é trabalho é uma espécie de trabalho de detetive. Você tem que ter muita experiência, inclusive para perceber que a empresa não está te dando todas as informações que você precisa. Então, é trabalho para engenheiro com muita experiência, né? E esse engenheiro que fez o laudo é um engenheiro, assim, ele recém-formado, entrou na empresa Vogue BR e foi nessa empresa que ele fez esse laudo. Eu não estou querendo com isso tirar a responsabilidade dele, não é isso. Mas tem nuances nessa história que precisam ser observadas, né? Então, acima de tudo, é preciso também investigar, entre tantas coisas que precisam ser investigadas, se de fato a empresa não sonegou essas informações, como é que é a relação da empresa Samarco com as empresas que ela contrata para fazer os laudos. Essa é uma relação muito delicada, porque, obviamente, a empresa contratada para fazer o laudo quer receber o dinheiro dela, né, pelo contrato, pelo trabalho.
E a empresa que contratou, ela quer um laudo que satisfaça as suas necessidades. Eu acho, particularmente, que uma das consequências desses dois desastres deveria ser a mudança nessa relação. Quem sabe, por exemplo, eu estou aqui especulando, acabar com essa relação de contratação, né? E, por exemplo, a legislação estabelecer que o laudo tem que ser feito por engenheiros geotécnicos de universidades, né? Que não fique, quem vai fazer o laudo não fique com essa relação de dependência, de receber o seu pagamento, né, da empresa que contratou. Enfim, eu estou dando só uma ideia, mas esse problema não foi atacado, né? Alguma coisa na legislação mudou depois dos dois desastres, mas esse problema não mudou. E esse é um problema chave, que eu acho que precisa, quem estuda isso precisa propor mudanças nessa área. Sim, o que você está falando, na verdade, é que um atributo que é importante no laudo, além da competência, é a independência de quem está fazendo o laudo. E se ele tem uma relação de dependência com o contratado, essa dependência pode ficar prejudicada. Totalmente, né? é exatamente isso. E aí, Cristina, agora em novembro, o desastre vai completar 5 anos. Né? E, como a gente até falou no começo, ele, na verdade, ainda está acontecendo. Né? A qualidade da água do Rio Doce continua alterada. Sim. Né? E isso impacta tanto o meio ambiente, de uma forma geral, como os habitantes dessa bacia. Né? E você, no seu livro, você fez uma coisa que não é comum, mas foi muito importante, você deu voz a esses impactados. Né, que eles têm atributos de urgência, né, eles precisam resolver aquilo, têm o atributo de legitimidade, né, eles têm legitimidade para cobrar aquilo, mas eles não têm o atributo de poder. E você, por ser jornalista, você tem um atributo de poder que emprestou um pouco para eles nesse livro. Né? Você vê outras partes interessadas também tentando ajudar esses impactados nesse assunto, ou esse assunto já está começando a ser esquecido pela sociedade? Eu acho que está começando a ser esquecido um pouco pela imprensa, mas eu não estou nem dizendo isso para culpar a imprensa, não é isso. É que também a gente tem tanta coisa no Brasil, a imprensa no Brasil tem tanta coisa, né, para investigar, para apurar, para se debruçar, que acaba que um desastre que aconteceu 5 anos atrás já vai ficando para o final da fila, né? Talvez agora, como vai fazer essa data redonda, 5 anos, eu acredito que a imprensa volte a falar sobre o assunto. Agora, tem gente, sim, ajudando os impactados, tem muitas ONGs, a Igreja Católica lá em Mariana, que tem uma força muito grande, né? A Caritas dá uma assessoria técnica para os impactados, tem movimentos sociais atuando, tem advogados, né? Eu não sei se vocês estão sabendo, mas o desastre de Mariana ensejou um processo no Reino Unido, que eu vou explicar rapidamente. É um grupo de advogados lá do Reino Unido, muito preocupado, eles atuam muito, é um escritório de advocacia no Reino Unido que atua muito na área ambiental, social e ambiental, né? Socioambiental, como eu falei no começo. Esse escritório tem advogados britânicos e advogados brasileiros que moram lá, e eles entraram com uma ação na Justiça Britânica dizendo, eu vou resumir de uma forma muito simples, o processo é muito complexo, mas eles basicamente entraram com uma ação na Justiça Britânica porque a BHP, que é uma das donas da Samarco, né, uma das acionistas da Samarco, ela é anglo-australiana, portanto ela tem uma presença jurídica no Reino Unido. Eles entraram com uma ação lá questionando, então, pedindo as indenizações para as vítimas, pedindo que a BHP arque com essas indenizações e com a responsabilidade pelo desastre, por ser uma empresa que atua em solo britânico. E eles argumentam, ou um dos argumentos para isso, é que a resposta da justiça brasileira é lenta demais e talvez até ela nunca se dê.
né? Eles apontam falhas no sistema jurídico brasileiro e, por isso, eles apelam à Corte Britânica para que essa questão seja decidida lá. Neste momento, as partes já apresentaram, eu estou acompanhando esse caso, as partes já apresentaram seus argumentos. Até o final do ano, espera-se que o juiz britânico que está com a causa decida se, de fato, esse argumento do escritório de advocacia faz sentido e se a questão pode ser julgada pela justiça britânica. Se puder, se eles ganharem essa causa, será um precedente, eu creio que inédito, né? Um outro país julgar as indenizações, enfim, toda essa questão de um desastre que aconteceu no Brasil, mas que faz algum sentido porque tem uma empresa britânica, ou ela parte é britânica, envolvida na questão. Então, eu estou dando isso como um exemplo de que, sim, tem gente trabalhando nisso, buscando as indenizações devidas, não só no Brasil, como no exterior. Enfim, você tem as mais variadas ações. Agora, como você falou, a qualidade da água do rio está alterada. Por exemplo, o rio passa dentro da reserva indígena dos Krenak. Eles deixaram de usar o rio para nadar, pescar, tomar banho. Isso alterou completamente toda a questão étnico-cultural deles, né, na relação deles com o rio, que, aliás, o rio é um lugar de rituais, isso deixou de ser feito. Então, isso tem um impacto étnico-cultural muito grande. E assim vai por várias comunidades e grupos sociais ao longo dessa extensão de 660 quilômetros por onde a lama passou. Todos afetados pela barragem, né? Pela ruptura da barragem. Tá certo. E o... Quer falar alguma coisa? Eu gostaria também de comentar com você, porque a nossa live, Cristina, ela é uma live de 1 hora. E hoje nós estamos, primeira experiência nossa, sim, nessa nova temporada, e a gente fica junto, estamos até separados aqui por um quadro de aula. Eu queria entender o que era essa divisória, que legal. Isso aqui é um quadro que a gente dá aula aqui, ó. Tá ótimo. Para um não falar perto do outro. Né? Por comparação, as pessoas não ficarem... Claro. Se bem que antes da live, nós fizemos vamos ficar juntos, né? Nós fizemos uma avaliação se está tudo certo com a gente. Agora, uma coisa interessante, que o Martini é auditor, e que você mencionou, é que a partir de 98, com a lei dos crimes ambientais, né, em 98, já tem mais de 20 anos, também houve uma alteração no caminho, e também existe a responsabilidade criminal do auditor, né, Martins? Sim, está no artigo 2º da No artigo 2º da Lei 9.605. Então, existe a responsabilidade criminal, não só dos representantes da empresa, existe a responsabilidade penal da pessoa jurídica, que foi uma novidade para a gente, brasileiro, que não tinha a prática, o hábito desse tipo de responsabilidade, e a responsabilidade penal do auditor. E você disse que existe, né, uma pressão da empresa, pode existir no sentido da contratação. E para fazer esse tipo de auditoria tem que ser alguém muito especializado, com muito conhecimento, muita experiência. Essa sua sugestão é perfeita. E todo evento, todo acidente dessa natureza gera uma alteração na legislação. Sim. Os 2 desastres provocaram mudanças de legislação. Eu vou citar 2 exemplos. No caso de Mariana, na época do desastre de Mariana, a legislação não obrigava que as empresas tivessem sirenes para alertar em caso de emergência. Depois do desastre de Mariana, passou a ser obrigatório ter sirene. Aí, no caso de Brumadinho, naquela barragem, já tinha sirene, mas a sirene estava no lugar errado, ela estava abaixo da barragem. E aí, quando a barragem rompeu e a lama veio, e a lama vem muito rápido e numa violência muito grande, levou a sirene antes que ela pudesse tocar. Tem isso. No caso também ainda de Brumadinho, as 2 barragens, tanto Mariana quanto Brumadinho, são de alteamento a montante. Alteamento a montante, resumidamente, é um método construtivo. Ele é considerado o menos seguro, porque você vai alteando, aumentando esse paredão que contém o reservatório de lama.
você vai alteando ele em cima do próprio rejeito, quando ele vai sendo drenado, compactado e vai aumentando ali o paredão da barragem, de uma forma bem simples. Então, ele é considerado, por isso, o menos seguro, mas ele é o mais barato, até porque você vai construindo ali, à medida que você precisa aumentar a capacidade do reservatório, você vai aumentando o paredão. Então, ele vai sendo construído ao longo do empreendimento, né? Isso dilui os custos. Pois bem, depois do desastre de Brumadinho, a legislação local de Minas Gerais proibiu o alteamento a montante. Não é mais permitido o alteamento a montante. Agora, existem dezenas de barragens em Minas Gerais de alteamento a montante. Tem um passivo ambiental aí gigante. Agora, eu queria falar duas coisas antes, para não me perder, até anotei aqui. Uma, eu vi uma pergunta que passou aqui. Alguém perguntou como é que está a reconstrução dos povoados que foram atingidos. No caso da barragem de Mariana, foram 3 povoados destruídos. Bento Rodrigues, Paracatu de Baixo e Gesteira. Nenhum deles está pronto ainda. A promessa era... Eles já mudaram várias vezes, né, a data de inauguração. A promessa mais recente é de que até o final deste ano, quando vai se completar 5 anos desse desastre, o povoado de Bento Rodrigues já estaria pronto. Não sei se estará. Mas, enfim, seja como for, 5 anos depois, não ter ainda, neste momento em que nós estamos falando, não tem nenhum povoado reconstruído. Eles não serão reconstruídos nos mesmos lugares. Eles já têm os terrenos em outros lugares onde as casas serão construídas, escola, posto de saúde, igreja, etc. Mas é claro que não vai ser nada, não tem como ser igual, né? Inclusive a perda de patrimônio histórico e arquitetônico em Bento Rodrigues, ela é insubstituível, né? Porque a capela que foi destruída era uma capela do Barroco Mineiro que acabou, você não faz outra igual. Enfim, isso sobre os povoados. Sobre a questão dos auditores, é importante dizer o seguinte: esse é o processo, ainda funciona assim. Quando o auditor da barragem vai lá e faz o laudo de estabilidade, a empresa manda aquele laudo de estabilidade para o órgão de fiscalização, que, quando houve o desastre de Mariana, era o então Departamento Nacional de Produção Mineral, que não é mais. Ele virou, no governo Temer, Agência Nacional de Mineração. Mas, enfim, a empresa manda o laudo e diz, olha, está aqui, minha barragem está ok, beleza. O que o órgão de fiscalização faz? Ele não tem, evidentemente, como fiscalizar todas as barragens in loco. Ele recebe aquele laudo, ele diz, bom, está tudo bem, o engenheiro tal está aqui identificado, assinou, beleza. A empresa que aparentemente, pela documentação, está ok, ela vai para o final da fila da fiscalização. Então, muito provavelmente, ela não vai receber uma fiscalização em loco, ela não vai receber um auditor lá para examinar o que está acontecendo ou não, tão cedo. Entendeu? Então, quer dizer, agora, aquela que não mandou o documento, ou que mandou atrasado, ou que mandou com muita pendência, ela, teoricamente, vai para a primeira fila, para o primeiro lugar da fila de fiscalização. Então, qual é a situação que você tem? Você cria a ilusão de que a fiscalização é feita, né? E não é. E quem determina o lugar que a empresa tal, XYZ, vai ficar na fila é a própria empresa. Então, se ela manda aquele laudo supostamente está perfeito, ela vai para o final da fila, ela está livre. O fiscal nem vai aparecer lá. Ou vai aparecer, sabe-se lá quando. Você entende? Então, você cria para a sociedade a ilusão de que a fiscalização funciona. E ela não funciona. E uma outra crítica que eu faço às investigações desses 2 desastres é que eles apontam como tem que ser, obviamente, eles apontam as responsabilidades das empresas. Em primeiro lugar, sim, elas erraram. Foram elas que erraram e elas são as maiores responsáveis por não terem tido responsabilidade nem social, nem ambiental. Agora, há uma ponta desse problema que é no poder público. E não se investiga por que o poder público falha na sua responsabilidade de fiscalização. E, a meu ver,
tem responsabilidades a serem apuradas nessa ponta do problema. Cristina, uma coisa interessante que você estava dizendo, e que nós podemos fazer conexão com outros eventos, também desastres que aconteceram, é que a análise de um desastre, importante a análise de um quase desastre que não aconteceu, porque aquela sequência de eventos não fechou, como você disse no começo. Um acidente de avião não é um fato isolado que gera, é uma sequência de falhas, uma sequência de decisões erradas. Por exemplo, hoje, os navios que transportam petróleo, eles têm casco duplo. Por que eles têm casco duplo? Porque, pela análise dos derrames de óleo que aconteceram aí nos anos 70, 80, e quando começou, né, esses eventos, chegou-se à conclusão que o navio com casco duplo fura o casco, mas não fura o tanque. Então, foi a análise do acidente. O acidente lá do avião que bateu com o outro também gerou uma série de alterações no tráfego aéreo, né? Acidentes de mineração, como de esses que nós estamos falando, Brumadinho, Mariana, vão gerar alterações na legislação, quer dizer, já era para ter gerado, né? Código de mineração, nas regras ambientais, nas auditorias. Então, é importante tudo que você está levantando para que de um desastre saiam procedimentos que possam evitar outros. Porque essa questão, né, da agência que substituiu o DNPN, da responsabilidade do órgão ambiental, parece que em Minas Gerais são 160 barragens que existem. Tem várias barragens, inclusive, com situações de risco gravíssimas. Eu posso citar aqui alguns exemplos. Certamente, eu acho que todo brasileiro conhece, já ouviu falar, já leu, estudou na escola, a cidade de Congonhas, onde tem aquele complexo arquitetônico lindo do Aleijadinho. Lá na cidade de Congonhas, a barragem da CSN, tem uma barragem de rejeito de mineração lá. A barragem fica a 300 metros de um bairro. 300 metros. Fundão ficava a 6 quilômetros de Bento Rodrigues. E aconteceu o que aconteceu. Se acontecer algum problema nessa barragem de Congonhas da CSN, não dá tempo de fazer nada. Um bairro inteiro desaparece em questão de minutos. E a questão eu conheço um pouco dessa situação, eu já conversei com pessoas que moram nesse bairro, elas dizem que o bairro já estava lá, a barragem chegou depois. A pergunta é, quem é que deixa essa situação acontecer e se consolidar? É por isso que eu falo da necessidade de apurar as responsabilidades do poder público. E aí nós estamos falando de vários níveis de poder público. Você tem poder público municipal, você tem poder público estadual e federal. Eu creio que numa situação como essa, uma empresa vem e se instala, a prefeitura da cidade não tem nada a dizer sobre isso, sobre essa proximidade da estrutura com o bairro. Tem outras situações, por exemplo, tem uma barragem também de rejeito de extração de ouro. Nós estamos falando até aqui, só estamos falando de minério de ferro. Tem uma barragem em Rio Acima que armazena o rejeito da extração de ouro, que é material tóxico. O caso da gente, a gente está falando aqui de minério de ferro, ele é um material poluente pela quantidade em que ele cai no meio ambiente, mas o material em si, aquela lama de rejeito de minério de ferro, é considerado, pelo menos os especialistas me explicaram isso, um material estéril, né? Uma mistura de areia, água, enfim. Mas ele, obviamente, mesmo sendo um material estéril, pela quantidade que ele cai no meio ambiente, ele se torna um material tóxico, né? Ele sufoca tudo que tem pelo caminho. No caso da barragem de Rio Acima, esse depósito de material lá, até onde eu sei, ele tem arsênio, que é um material altamente tóxico. Esse é outro desastre anunciado, essa é outra bomba relógio. E detalhe, a empresa responsável por essa barragem foi embora do Brasil, quebrou e foi embora do Brasil. Não tem nem... Assim, você vai cobrar de quem essa responsabilidade? Então, assim, você tem essas situações em Minas Gerais, né? Que, assim, cadê o poder... Novamente, cadê o poder público, né? Então, tem muita coisa para ser apurada, muita coisa para ser investigada. Eu, quando fiz o livro, eu pretendia ficar só no caso de Mariana, mas quanto mais você vai se fazendo perguntas, né,
mas você quer respostas. E aí eu fui vendo, e o livro acabou crescendo, assim, e se tornou uma apuração até bem maior do que eu imaginava. Porque é importante dizer, a gente está falando das falhas de legislação. Por que existem essas falhas? Por que existem lacunas? Porque as empresas de mineração têm um poder econômico e, portanto, político desmesurado, né? Nas regiões onde elas atuam e, sobretudo, no estado como Minas Gerais, que tem Minas no seu nome, né? Não preciso nem entrar nas questões históricas. No livro, eu fiz uma pesquisa, eu publico, aliás, uma pesquisa que foi feita por uma ONG em Minas Gerais, que mostra justamente esse peso, esse poder político das empresas de mineração. O levantamento foi feito com base nos dados que os candidatos eleitos em Minas Gerais em 2014 informaram ao Tribunal Superior Eleitoral. E isso, resumidamente aqui, para não tomar muito tempo, 80% dos deputados estaduais eleitos na Assembleia Legislativa Mineira em 2014, 80% receberam doações de empresas mineradoras. Então, eu acho que esse percentual fala por si só. 2014 foi o último ano que foi permitida a doação de campanha feita por empresas, né? Depois isso se tornou proibido. Mas eu acho isso muito expressivo. O levantamento é mais detalhado, ele está no livro, e ele se refere não só a deputados estaduais, mas deputados federais, senadores, governadores, né, e presidente da República. Então, isso explica as lacunas, isso não acontece por acaso, né? Cristina, uma coisa que você falou, novamente, eu vou repetir, porque foi super interessante, nós estamos recebendo aqui mensagens das pessoas que estão participando, que a nossa live é sexta-feira, às 11 horas da manhã. Hoje, as pessoas normalmente já voltaram ao trabalho. Quando começou em junho, a nossa primeira live foi dia 5 de junho, que era o Dia do Meio Ambiente, Dia Mundial. Então, essa análise dos eventos é que leva umas mudanças na legislação. Entendeu? Você, quando falou, por exemplo, mineração, a outra é de ouro, que ainda tem arsênio. O minério na natureza, por exemplo, o alumínio, que é a bauxita, o minério, ela não está pura na natureza. Quando tira da natureza o minério, ele passa por um processamento químico que vai separar do alumínio outros metais pesados que estão presentes no minério que vem junto. Isso tem que ser dado um destino. Quer dizer, essas tecnologias são barragens, às vezes, que têm 30 anos, 40 anos, 20 anos, e o rejeito era armazenado em bacias de contenção. Quer dizer, hoje a tecnologia, no sentido que seja aproveitado todo esse resíduo. Já há tecnologias, né? Mas isso tudo é muito caro, é um investimento muito grande que a empresa tem que fazer nisso. E é aí que a porca torce o rabo, né? Quando você fala em dinheiro. Medidas de segurança, todas elas, medidas de segurança para a operação das barragens, todas elas exigem investimento. A investigação, aliás, mostra isso também. E tem um detalhe muito interessante que eu acho muito oportuno colocar aqui para vocês. A Samarco, em 2009, bem antes do desastre, ela contratou um especialista em emergências complexas. Eu confesso que eu nem sabia que existia esse tipo de profissional. Existe, e no Brasil. Pessoas altamente qualificadas. Esse especialista propôs um plano de segurança para a Samarco em que ele, entre várias medidas, eu li o plano que ele fez, ele recomendava sirene, ele recomendava uma coisa que eu considero muito importante, que era uma relação com a comunidade. No plano, ele dizia, é importante você saber a comunidade que está, né, nas cercanias do empreendimento, você precisa saber quantas pessoas idosas, quantas mulheres grávidas, quantas pessoas portadoras de deficiência, quantas crianças. Por quê? Porque numa emergência, essas pessoas precisam de mais atenção, né? Então, ele recomendava treinamentos sistemáticos com essas populações, o estabelecimento de rotas de fuga, de pontos de encontro numa emergência, né? E, obviamente, a sirene.
Mas ele propõe muito mais coisas. O estudo dele, a proposta dele é muito interessante. Eu estou falando essas que são as mais simples, que todo mundo entende, até porque são óbvias, né? Pois bem, a Samarco contratou esse rapaz, pagou a consultoria dele, mas não implantou o projeto dele de segurança, que custaria, que, claro, ela precisaria fazer o investimento. Agora, sim, se você faz a relação custo-benefício, né, a empresa é tão desproporcional o que ela gastaria para implantar esse projeto e o que ela está gastando hoje, e o prejuízo de reputação, de imagem, não só para ela, para o setor, porque isso acaba respingando, né, para outros. Enfim, o prejuízo, a tragédia socioambiental, humanitária e tudo mais. Então, sabe, aquela coisa da economia de palito, você entende? E o importante, Cristina, é que esse tipo de análise que esse técnico fez, na verdade, estão lá nas diretrizes de Seveso. E na década de 1970, teve um acidente, vários acidentes ambientais, desastres ambientais, em que começaram a ver o que tinha em comum esses desastres. E com essa análise, fizeram as diretrizes de Seveso. E olha como é que vai bater tudo o que você está falando. Eles perceberam que todo desastre ambiental acontece em 3 situações. O órgão ambiental está vendido, ele não sabe o que tem armazenado e a quantidade que está armazenada. A empresa não tem plano de emergência adequado, questão da sirene e tal, e não tem comunicação de risco. E a comunicação de risco que se faz com as partes interessadas. Então, isso há quase 50 anos já se conhece que todo acidente é todo. E interessante, quando acontece um desastre desse, eu vou checar se as questões de Seveso estão acontecendo. Bate sempre. Agora mesmo em Beirute aconteceu a mesma coisa. Isso. Então, se a gente sabe que esses assuntos sempre acontecem, por que a gente não faz logo uma mudança pelo poder público para exigir que esses 3 itens estejam sempre presentes nas empresas? Exato. Isso que você falou, exatamente. Tanto o desastre de Mariana quanto o de Brumadinho, eles se encaixam exatamente nessa definição aí que você deu. É impressionante. Por que isso não acontece? Porque, novamente, precisa ter investimento. A empresa não tem, pelo que eu pude perceber da relação da empresa com a comunidade em volta, ela tinha alguma relação, ela tinha uma relação com a comunidade. Mas não era a relação que deveria ser, não era uma relação transparente. Algumas pessoas argumentam que não é para semear o pânico na população, se as pessoas soubessem que tinha aquela barragem com aquela quantidade. Bom, eu sempre acho, a verdade é o melhor antídoto contra qualquer tragédia, desastre, etc. As pessoas, elas deveriam sim ter sido informadas, e eu não tenho a menor dúvida em afirmar o que eu vou dizer, elas foram mantidas na ignorância propositadamente, né? Era talvez mais cômodo para a empresa, era mais cômodo para a empresa que as pessoas não soubessem, né? Inclusive, eu estou falando isso porque quando eu fui entrevistar os moradores, muitos deles relatam isso, que quando souberam, né, as pessoas chegaram avisando, a barragem rompeu, algumas pessoas achavam que a barragem que era um reservatório de água. Então, algumas pessoas pensaram, não, a gente corre, a água vai passar, depois que a água baixar, a gente volta para casa. Uhum. E tem um relato muito dramático da diretora da escola, que é uma história assim, que o relato dela é muito vívido, de como ela fez para tirar todas as crianças e jovens da escola naquele momento. E ela fala isso. Bom, todo mundo saiu, conseguiu tirar todo mundo da escola. E aí ela sobe para o morro, né, de onde as pessoas ficaram contemplando aquela lama chegando e engolindo o povoado. E quando ela vê a lama, ela me falou isso. Bom, ali eu entendi que nunca mais eu ia voltar para casa, né? Mas até então ela achava que era água. Ela era a professora, a diretora da escola. Quer dizer, sequer a diretora da escola tinha essa informação. Por isso que eu digo, assim, as pessoas são mantidas na ignorância de propósito.
Já que eu estou falando aqui de alguns personagens do livro, eu acho muito importante, eu sempre falo nela, sempre, porque eu acho que essa moça teve um papel absolutamente fundamental para evitar que esse desastre tivesse um resultado do ponto de vista humanitário pior do que o que ele teve. Eu mencionei que a empresa não tinha sirene, né? Bom, no dia do desastre, quando a lama vem se aproximando, lembra que eu falei que a distância era de mais ou menos 6 quilômetros entre a barragem e o primeiro povoado, que é Bento Rodrigues. Mais ou menos na metade do caminho, funcionava uma empresa de plantação, de cultivo de mudas, que até eram usadas pela Samarco para fazer compensação ambiental, né? Ela fazia plantio de mudas de Mata Atlântica. E a Paula Alves, que trabalhava nessa empresa, ela viu a lama se aproximando, ela subiu imediatamente numa moto que ela tinha, tem, aliás, até hoje essa moto, e com a lama no seu encalço, ela seguiu para Bento Rodrigues e rodou o povoado inteiro de Bento Rodrigues, gritando, avisando as pessoas que corressem para a encosta, para o alto da encosta, porque a barragem tinha rompido. E ela só parou de fazer isso quando a gasolina da moto acabou. Aí sim, ela subiu a encosta. A Paula foi a sirene que essa Samarco não tinha. No povoado de Bento Rodrigues, morreram 5 pessoas. Se a Paula não tivesse chegado a tempo de fazer o que ela fez, o número de mortos em Bento Rodrigues seria incalculável, porque o povoado tinha cerca de 600 moradores, 400 estavam em casa naquele momento, né? Os que estavam fora, a maioria deles, os homens e mulheres que trabalhavam fora. Mas a maior parte, né, os idosos, as crianças, estavam todos em casa. E pouca gente sabe que essa história, que essa tragédia, tem essa grande heroína que se chama Paula Geralda Alves. Eu estava quase, eu sei que o nosso tempo está quase acabando, e eu quase que esqueço de falar dela, e eu não posso fazer isso, porque a Paula é a grande heroína popular dessa história. Cristina, você está falando isso? O tempo está acabando, sim. A gente nem... Você não vai acreditar, já estamos falando há 1 hora, está um espetáculo, você está de parabéns. Passa A rápido. questão ambiental, ela é demais nesse sentido. Lembra aquele acidente que houve na região serrana, que teve aquela chuva que Sim. Aconteceu lá em Três Rios? Tinha a Paula também, que era um funcionário da prefeitura, que saiu de bicicleta, porque a onda tóxica, quer dizer, a massa d'água, foi um tempo que demorou para chegar no município dele. Ele foi avisando para todo mundo, ele salvou. É outro herói que salvou centenas de vidas, porque as pessoas se prepararam e saíram, entendeu? Essa história precisa ser contada, eu ainda vou atrás desse herói. É uma história bonita que tem que ser contada, tem que ser conhecida. Eu gosto muito, como jornalista, de contar essas histórias de heróis anônimos, de gente simples que faz a sua parte, sabe? Que na hora do vamos ver, dá o melhor de si, e aí que a gente vê o melhor do ser humano. Super Cristina, você está hoje na super cesta básica. Na temporada Convidados Especiais, episódio 1. A área ambiental é de muita diversidade. Você tem 2 livros, que são da parte ambiental e temas totalmente opostos, mas que se interligam no final. Um sobre um desastre, o outro sobre uma lição de conservação de vida. Você aceitaria um convite nosso para uma segunda episódio falando do livro do Mico Leão Dourado? O que você acha? Olha, com certeza absoluta, porque o tempo está acabando, não deu tempo de falar desse livro, e é muito importante a gente falar na área ambiental das coisas que dão certo. A gente fala muito de problema, de fato tem muito problema, a gente tem que trabalhar nisso, mas tem muita coisa boa acontecendo, muita gente trabalhando para as coisas darem certo. Eu já estou aqui, já assumo o meu compromisso da gente voltar numa outra live e falar do livro do Mico. Que agora o mico está na moda. Depois que o ministro falou que o mico-leão dourado é da Amazônia, ele não sabia que é da Mata Atlântica, agora está na moda, é bom a gente falar do mico. Tá bom. Se você puder, semana que vem a gente faz contato. A gente conversa, eu tenho que dar uma olhadinha na agenda, mas se não for semana que vem, vai ser na outra, vai ser logo. E nós vamos colocar o seu livro lá no Instagram. Joia, obrigada, gente. Todos os recordes de venda. Obrigada pela oportunidade. Foi ótimo conversar sobre isso com vocês. Muito bom. Muito obrigado. Foi um prazer, uma honra, um presente
para os nossos amigos, nossos fiéis que acompanham as nossas lives da sexta-feira. Muito obrigado, Cristina. Gostamos muito. Parabéns. Obrigada, gente. Obrigada a todos e todas que nos acompanharam. Até logo, então. Valeu. Até a próxima. Tchau. Muito bom.